Oiê, eu sou a Silvia, ginecologista, e a gente está aqui para mais um episódio do podcast Calorão. Eu sou a Lu Crozara, nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre o ganho de peso na menopausa. E a nossa convidada é a Vanessa Oliveira, a atleta 3 vezes Ironman. Daqui a pouco ela chega. O climatério, ele é um momento onde nós, mulheres, temos uma vulnerabilidade grande e temos, sim, uma tendência a aumentar a gordura visceral e também de fazer uma perda de massa muscular. Infelizmente, né, gente? E aí, Silvia, como que é essa mudança hormonal? Como que ela pode impactar no peso? Não necessariamente, mas como ela pode impactar no peso? É uma constante, né? Então, todas as mulheres vão ter redução de produção de estradiol e, com isso, vão ter uma tendência a reduzir o metabolismo e ter ganho de peso. Por quê? O estradiol, ele participa da síntese proteica do músculo. Então, a redução de estradiol vai reduzir o crescimento muscular e favorecer a degradação da proteína muscular. Então, é uma luta mesmo. É uma luta. Então, redução de massa muscular significa metabolismo mais lento e um possível ganho de tecido gorduroso. Então, aumento de percentual de gordura. E aí, principalmente, a gordura visceral, que essa tendência à redistribuição da gordura acontece no climatério. Então, às vezes, antes era mais quadril, coxa, braço. Após o climatério, passa-se uma tendência a acumular a gordura visceral. A gente tem essa gordura mais androide, que a gente chama que é essa gordura aqui, ó, mais em cima. A gente até fala que a gente vai ficando matrona, né? Não tem isso. Androide de homem, né? Então, essa é a tendência do homem, acumular mais no abdômen. A gente passa a ter essa semelhança, por quê? O estradiol vai cair e aí a gente tem uma predominância da nossa testosterona, porque a gente produz testosterona. Então, tem uma predominância relativa. E o que ela faz? Se a gente não está fazendo atividade física regular, a testosterona ela é convertida em estrona. E a estrona é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura visceral. Tá vendo todo o ciclo, né? E essa gordura visceral pode aumentar a resistência insulínica, né? Que vai formando esse ciclo vicioso de gordura. Gente, a gente tem que quebrar esse ciclo. Porque a célula de gordura ela é resistente à insulina. A célula muscular ela é muito sensível à insulina. Então, eu falo assim, eu gosto de contar da seguinte forma. A insulina, ela abaixa a nossa glicose, o nível de glicose no sangue. Então, ela precisa pegar a glicose, o açúcar que está no sangue e botar dentro da célula. O pâncreas libera a insulina vai lá e bate na portinha. Abre que eu quero entrar. A célula de gordura fala assim, vai entrar não vou abrir não. Aí o pâncreas manda mais insulina. Agora você abre a portinha. Não vou não. Então o pâncreas começa a mandar muita insulina na nossa corrente sanguínea, dando pico de insulina, até que a gordura abre e recebe essa glicose. O músculo não, o músculo está pedindo essa energia, essa glicose. Então é um mínimo de insulina que precisa para receber. E a glicose abaixar o nosso nível de glicose no sangue. Então, por isso que a gente precisa quebrar esse ciclo, senão a gente vai ter resistência à insulina, aumento de produção de insulina, aumento de glicemia, pré-diabetes, diabetes, né? É igual, eu tenho a impressão que é igual a gente nadar contra a correnteza, você não tem essa impressão? E uma coisa que vai piorar tudo isso que a Silvia falou e que a gente não pode deixar fora da equação é o sono. Porque o sono, quando você tem uma noite reparadora, ela vai equilibrar os nossos hormônios do apetite. Quando a gente não dorme bem, a primeira coisa que a gente secreta mais é a grelina, que é o hormônio da fome. A gente secreta menos a leptina, que é o hormônio da saciedade. E, então, a gente alimenta esse ciclo aí de mais gordura visceral, de mais compulsão. E, além disso, quando a gente não dorme bem, haja ânimo para treinar. A gente não tem ânimo para treinar. E aí, mais uma coisa pra gente perder massa magra, pra não ganhar massa magra e ganhar gordura, né? Nossa, que difícil, né? Então, o estresse crônico, aumento de cortisol, é uma fase que a gente precisa ter cuidado com nosso tempo de descanso, momentos de lazer, porque o estresse crônico também favorece o acúmulo de gordura visceral. Muito, né? Mas você também tem uma experiência, não tem, Silvia, assim,
com sono, com atividade física. Conta um pouco também o que mudou assim, nessa variação hormonal que impactou no seu corpo. Eu tive um momento de virada na vida aos 43 anos de idade. Aos 43, eu tinha um percentual de gordura de 33%. Para a mulher, até 28%. O máximo 28%. Eu estava com 33%, sedentária, sem memória, sem ânimo de fazer nada, sem vontade de ver a vida. E foi um momento, assim, um chamado mesmo, uma bronca que eu recebi de uma profissional da nutrição. E aí eu entrei na academia. Eu saí da consulta e entrei e fiz matrícula na academia. Eu falei, agora vai. E foi fazendo atividade física regular que eu recuperei muito da minha memória. Eu estava com dificuldade no trabalho mesmo, de lembrar compromisso, marcar vários compromissos ao mesmo tempo e não lembrar nada. Então, é claro que naquele momento foi só atividade física resolveu. Eu tinha 43 anos, hoje eu tenho 49. De lá pra cá, só isso não basta mais. Sabe que é uma coisa muito interessante que a gente tem que entender que esse ganho de peso também não é inevitável. Então, você vê, se a gente tem a alimentação, se a gente faz nosso dever de casa, que é a alimentação e a atividade física, a gente consegue fazer isso, né? E é um momento, igual a senhora falou, que você foi na nutrição, é um momento que você tem que ter uma ajuda, um nutricionista, para fazer uma estratégia alimentar para você. Porque o que acontece? A gente tem a perda de massa magra e aí a gente tem que repor o quê? Proteína, ter uma estratégia alimentar adequada para a gente conseguir manter. Uma coisa importante, né, Silvia? A gente não pode ter nenhuma estratégia extrema, radical, porque isso pode contribuir para uma perda maior até de massa magra. Tudo tem que ser muito individual, você tem que saber o que é importante para você. Né? A gente tem flutuações. Então, de lá para cá, o que eu vejo? Eu preciso sempre ser lembrada da importância disso tudo. Então, vai ter momentos que eu vou ter uma queda, tem momentos que eu vou estar motivada, e aí eu vou voltar a fazer tudo direitinho. Mas é normal esse sobe e desce. Mas se a gente faz algo muito extremo, na hora que volta, aí a gente vai... se é muito extremo, nós vamos perder peso, gordura e músculo. Quando volta, porque a gente não dá conta de dieta extrema por muito tempo, quando volta a gente ganha só gordura, músculo, a gente não ganha de volta. Isso é uma coisa muito importante. E sabe uma coisa que foi muito desafiador para mim, Silvia, tem sido, é que, assim, eu tenho ganhado peso com muita facilidade e perdido com muita dificuldade. Desse jeito. Então, assim, é incrível isso. E eu treino com muita persistência, mas também não posso treinar com muita intensidade, porque se eu faço isso, eu lesiono. Então, é interessante isso, como os meus limites estão um pouco diferentes, né? E aí, hoje eu entendo que eu tenho, e é o que eu estou tentando fazer, eu tenho que treinar mais e comer menos, para manter o mesmo padrão, a equação igual, que eu já estou há 7 anos no climatério. E ser feliz no meio disso tudo, hein? E sei, tem que dar conta de tudo, principalmente da parte cognitiva, né? Que a gente sente que baixa um pouquinho. Não, então a gente tem que se juntar, se unir mesmo, né? É juntas que a gente faz essa condição de melhorar. E não é sozinha, né? Hoje a gente tem nossa convidada, a Vanessa Oliveira, é uma treinadora, ela é educadora física, treinadora, 3 vezes Ironman. A Vanessa tem 52 anos e tem muita história para contar pra gente. De aventura, de esporte. Sobe montanha de gelo. Vive nas montanhas, vive no gelo. E eu sou friorenta só de ver, né, as fotos dela nas montanhas de gelo. Eu já fico assim, pra mim não dá. Mas ela vai contar aqui a história dela. E a Vanessa é a avó do Gabriel, que nasceu ontem. Bem-vinda! Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Vanessa, é muita coisa que você faz na vida, né? Então você tem 52 anos, tem um filho, né, que acabou de ser pai. Sim. E seu netinho nasceu ontem. E você encontrou um grande amor
há 4 anos atrás somente. Sim. E fora isso tudo, você vive nas montanhas, né? Vivo nas montanhas, vivo pelo mundo. E aqui em Uberlândia também. Não é? Que demais, é muito incrível. E você era atleta, sempre foi. Você era educadora física, atleta, treinadora. E o climatério? Conta pra gente assim, o que fez na sua vida, o que te trouxe, qual foi o impacto na sua vida? Então, quando eu senti, eu tive os primeiros sintomas, né, que foram os calorões, eu estava fazendo uma travessia de veleiro, atravessando o Oceano Pacífico, e eu percebi que estava alguma coisa estranha, né? Eu falava, será que é porque eu estou aqui no barco? Ou será que é porque eu já comecei meu processo de menopausa, né? E já estou passando pelo climatério. E começaram a ficar muito frequentes, né, os calorões de madrugada e também o brain fog, aquela confusão mental. E eu percebi que naquele momento eu já tinha que agir mais ainda. Sempre tive uma alimentação muito controlada, muito organizada, principalmente após os 40 anos, né, que eu me entendi que eu precisava realmente mudar, entender mais sobre a alimentação e equilibrar mais meus nutrientes para que eu pudesse ter uma vida com maior qualidade, né, em todos os sentidos. Eu já com os 40 anos, eu já percebi que eu estava já no processo de envelhecimento, que é super natural e normal, né, até mesmo pela composição corporal, né? Então eu resolvi que eu queria aprender. E o exercício, né, que sempre fez parte da minha vida. O exercício físico eu falo que é a minha vida, né? Desde quando eu sou criança, eu sempre fui muito ativa, e adolescente eu já sabia o que eu queria, que era ser professora de educação física, era estar no meio do esporte e da ginástica, que foi como eu comecei de forma mais específica. E aí, naquele momento, eu percebi que eu precisava de mais, né? Eu precisava estar mais empenhada ainda, porque eu ia demorar ainda a ter qualquer acesso de reposição hormonal, médico, nesse sentido, porque eu estava no mar, né, atravessando o oceano sem qualquer possibilidade de ter ali uma organização dos meus hormônios, né, de forma mais uma reposição, sim, por exemplo. Então, quando nós paramos no primeiro lugar, eu já dei uma pesquisada, eu já pesquisei quais eram os alimentos que pudessem me ajudar, né, quais tipos de gordura que poderiam me ajudar também, e aí fui bastante para os grãos, para as sementes, para as castanhas, para os nuts, né, e fiz uma rotina muito mais organizada ainda de treinamento, principalmente treinamento com peso. No barco eu não tinha, né, os pesos, mas eu organizei galões onde eu coloquei chumbo e fiz alguns tipos de halteres para mim. Incrivelmente deu uma boa melhorada. Não, claro que não foi igual uma reposição que hoje eu faço, mas eu comecei a ficar melhor. Que lindo isso, porque você é a prova, né, que está aqui contando pra gente o que a gente lê, que a gente sabe de estudos que mostram que a atividade física intensa, regular, é capaz de controlar as ondas de calor. Sim. E aí é isso mesmo, né? Treinar mais e comer melhor, né? Não treinar tem mais e comer menos. E com qualidade, né? Eu sempre falo que menos no sentido da alimentação, né? Então, quando a gente consegue organizar essa alimentação de uma forma mais natural, né, que é aquele famoso descasque mais e desembale menos, eu acho que é a principal, essa é a principal chave, né, para a gente já começar a alimentar de forma mais saudável. Sim. Né? Se a gente... Você sentiu impacto na sua performance física? Do climatério? Eu senti mais cansaço, né? Mais cansaço, às vezes mais indisposição e mais
precisa de mais tempo para recuperar. O seu corpo não é da mesma forma, igual corre 10 quilômetros hoje, amanhã eu não posso correr 10, eu preciso me recuperar para poder fazer outra atividade, para poder repetir aquela atividade. Então, eu comecei a mesclar mais minhas atividades, né? E é o que eu faço também com os meus alunos, né? Qual experiência você tem? Você tem muitas alunas nessa fase da... Hoje eu trabalho bastante com mulheres, tenho um foco maior com mulheres, e de várias idades, né? Mas... É muito fácil de perceber o quanto que melhora todos os sentidos, com o condicionamento físico, o metabolismo, né? O metabolismo vai responder de forma muito melhor, tem uma troca, né? Uma perda de gordura e um ganho de massa magra que a gente consegue observar através das avaliações que a gente faz, e às vezes na balança, o que eu percebo, não muda muito, mas existe uma troca de composição corporal que ajuda bastante, principalmente região abdominal, né, região de braços, que a gente percebe costas. Isso é perfeito que você falou, Vanessa, porque as pessoas ficam muito conectadas na questão do peso. E o mais importante é a composição corporal. É a composição, é muito fácil de observar, né? Quando a gente perde 2 quilos de gordura, a gente pensa em... Eu dou aquele exemplo, né? Pensa em 2 quilos de ferro e 2 quilos de algodão, né? 2 quilos de ferro é isso aqui, 2 quilos de algodão é isso aqui. É a mesma coisa a gordura e o músculo. Então, quando você perde 2 quilos de gordura, seu corpo enxuga. E você ganha músculo, né? Então aquilo ali entra numa contrapartida. E você hoje em dia tornou acessível a atividade física personalizada, individualizada, própria para cada objetivo, através de um aplicativo. Sim. Né? E isso eu achei muito interessante, porque a gente precisa ter também algo acessível financeiramente, porque é muita demanda financeira. Então, personal, academia... tempo e dinheiro. Eu achei brilhante o aplicativo. Como que ele funciona? Então, eu vou contar só um pouquinho como que eu cheguei nesse aplicativo. Quando eu resolvi que eu ia explorar um pouco mais o mundo, né? Tá um pouco em Uberlândia e um pouco fora, eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu não queria parar de trabalhar, mas eu queria também viver uma outra fase, uma outra proposta de vida. Então, eu desenvolvi esse aplicativo onde, nesse aplicativo, eu coloco os treinos de formas descritas, mas lá tem todos os vídeos dos exercícios que você pode realizar para você entender como que isso vai funcionar, e eu dou todo eu estou disponível também por WhatsApp para dar todas as explicações, né, para a pessoa não ficar flutuando, além dos feedbacks. Então, eu resolvi fazer esse aplicativo para eu continuar o meu trabalho, manter aí uma organização nisso e manter meus alunos também saudáveis, né, que eu acho que é o mais importante. E o aplicativo, ele é muito interessante porque hoje eu consigo atender pessoas no mundo inteiro, né? Então, tem muitos brasileiros que moram fora, né? Todos os meus alunos são brasileiros, mas que moram nos Estados Unidos, França. Eu tenho um aluno que estava morando em Bangkok, e todos conseguem ter esse acesso ao aplicativo. E aí tá lá o treino, tem os feedbacks, os treinos são renovados semanalmente, de acordo com os feedbacks, né? E toda essa assistência. E a gente tem uma certa dificuldade em ganhar massa magra, né? Depois no climatério. Não é uma coisa fácil. Você tem alguma coisa que você consegue organizar e planejar para a mulher nessa fase? Na mulher da menopausa? Olha, eu acho assim, essencial a musculação. Muitos não têm a condição de estar numa academia, então existe a possibilidade de treinar em casa. Eu dou assistência do que essa pessoa precisa para ter em casa para treinar, né? Mas os treinos resistidos, eles são muito importantes. É o exercício de resistência mesmo, que são os mais importantes nessa época, né?
Os aeróbios, eu costumo dizer que essa fase da menopausa entra muito a nossa questão mental, emocional, e os aeróbios são exercícios, treinos excelentes para a gente poder trazer esse conforto emocional, sabe? Então, traz muito bem-estar, libera endorfina, então a gente consegue eu consigo unir os dois, né? Não gerar só impacto com os treinos aeróbios, faz o treino de musculação, que é muito importante para te dar toda a proteção articular, ligamentar e todo esse retorno estético que todos nós queremos também, e como consequência uma saúde melhor. E é possível ganhar densidade óssea também, com os treinos resistidos, que é uma vulnerabilidade da mulher no climatério, né? Então, isso é outra coisa que agrega muito, né? Sim, porque com o tempo a gente tem essa perda de massa magra que acarreta a perda óssea, né? Então, se a gente consegue trazer esses treinos para manter essa massa muscular e até mesmo ter ganho de massa muscular e consequentemente, você vai evitar a perda óssea. Ai, que legal, né? E eu perguntei para a Vanessa, antes da gente começar, como é que faz para motivar uma mulher? Porque o climatério, essa questão da motivação, além de todas as demandas da vida, tem a questão hormonal que diminui mesmo a motivação, a disposição, mas precisa em algum lugar quebrar o ciclo, né? O ciclo do sedentarismo, da falta de cuidado com o estilo de vida. E aí eu te pergunto, o que você faz para motivar uma mulher que precisa sair desse buraco? Faz de conta que sou eu, que talvez seja. Estou no buraco, precisando de uma motivação. Olha, eu acho que é muito importante você sonhar. E você sonhar e você ter algum objetivo nesse sonho. Por exemplo, um sonho esportivo. Correr uma meia maratona, escalar uma montanha, fazer um trekking em algum lugar do mundo. Então, esses objetivos onde você coloca que tem a sua questão, que tem a questão de movimento, você vai precisar treinar para atingir esse objetivo, né? Que a sua meta está ali. E isso vai te trazer motivação. Porque se você não treinar, você não vai conseguir. Mas então, se você coloca pequenos objetivos e um objetivo grande, um sonho grande mesmo, eu acho que a gente tem que sonhar grande a longo prazo, mas que você tenha pequenos objetivos para ir cumprindo até chegar nesse sonho grande, você consegue treinar com muito mais motivação e, claro, ter o seu retorno. Eu acho que o contato com a natureza também, né, Vanessa, é algo bem interessante nesse eu acho que você pelejou, né, só montanha, trekking, andar, eu acho que isso faz diferença também, eu acho que para a saúde, para o bem-estar como um todo, né? Eu sinto muito impacto na minha saúde quando eu faço as coisas ao ar livre. Faz muita diferença, porque existe uma queda cognitiva que está relacionada com o nosso mental, o nosso emocional, muito grande na menopausa. E estar em contato com a natureza, onde você pode fazer algum tipo de esporte em contato com a natureza e liberar a sua mente para entrar num fluxo onde ali você esvazia, né? Quando você termina aquilo ali, sua mente está pronta para receber mais aprendizado, mais insights, né? Conectar melhor com a sua intuição. Então, esse contato com a natureza, eu acho ele muito importante. Eu achei incrível que você vai realmente inspirar. Então, você é inspirador, mas esse projeto da expedição só de mulheres que vai acontecer é muito motivo de inspiração. Né? E é engraçado que eu sempre tive um sonho muito grande. Fala dele um pouquinho desse projeto. É uma expedição qualquer. Eu sempre tive um sonho muito grande de estar só com mulheres. E sempre você tem um sonho, aí você... mas ok, vamos equilibrando. E dessa vez, quando eu decidi que eu queria fazer uma expedição só com mulheres, as coisas fluíram de forma muito rápida. E eu entendi que é porque é assim que é para ser. Então, em outubro, nós iremos para o Nepal fazer escalar uma montanha de 7.126 metros, que se chama Hinlung,
que é uma montanha, como eu falei antes, que está na região do Annapurna, ali no Nepal, e eu convidei mais mulheres para estarem comigo. Então, serei eu, uma das escaladoras, e mais 3 mulheres. Então, nós seremos 4 escaladoras, só que já existem várias expedições femininas dessa forma, mas a gente queria uma só de mulher. Então, a gente resolveu que não teria nenhum homem nessa expedição. Então, nós teremos Sherpanes conosco e não Sherpas, né? Nós teremos carregadoras conosco e não carregadores. E toda a nossa expedição é feminina. É a primeira expedição no mundo feminina. Que bacana. Exclusivamente feminina. E aí a gente está com uma força muito grande em cima disso, né? E aí nós resolvemos formar um grupo de trekkers, né, só de mulheres, para ir até acampamento base conosco, que está a 4.400, mais ou menos, sobre 4.000 de altitude. Então a gente tem agora um grupo de trekkers, inclusive se vocês quiserem se juntar para ir conosco para até o acampamento, que são mais ou menos 15 dias de ida e de volta. E então a gente está super feliz, assim, Não, é lindo, né? E você vê um projeto desse aos 52 anos. É isso que a gente fala sobre a mulher contemporânea vivendo o climatério. É completamente diferente da história de quem teve 50 anos há 20 anos atrás. Né? Sim, e a gente entende que fazer esse movimento da alimentação, da atividade física e do sonho é obrigatório para a gente ter um envelhecimento saudável, bem-estar, né? Corpo, mente. Porque os desafios vão surgir de qualquer forma. Mas quando esse desafio surge e você já tem a sua consciência do que você vai colocar no seu prato, do exercício que você vai fazer e do sonho que você tem, eu acho que se você consegue conectar com uma força maior dentro de você para poder seguir, né, esse caminho. Porque quando a gente não tem, a gente está ali no automático do nosso dia a dia e a gente não percebe que a gente tem essa força, fica mais difícil. Você fica preso no que você... O que eu vejo muito, Vanessa, é a gente preso no que a gente não consegue fazer mais. E não coloca visão em todas as outras possibilidades que você pode ainda fazer, sabe? E os ajustes. Eu acho que envelhecer é normal. Todos nós vamos envelhecer. Ou a gente vai morrer, ou a gente vai envelhecer. Mas você vai fazendo ajustes, né? E ao longo do tempo, e vai envelhecendo com qualidade, vai envelhecendo, vai minimizando, né, esse envelhecimento com menos doenças, né, com mais qualidade. Todo esse processo de doenças crônicas, né? E é isso que você falou, são pequenos passos, porque às vezes a pessoa escuta a sua história e fala assim, nossa, mas eu não vou subir Everest, eu não vou fazer nada disso. Não importa. São no Brasil mesmo, né? Pequenos passos, pequenas coisas que você agrega, ou pequenas trilhas em volta da cidade onde você mora, não precisa fazer grandes desafios, tudo isso já é o suficiente para E lembrando assim, que diante disso tudo a gente tem a tecnologia a nosso favor hoje em dia, né? Então, ter o apoio da reposição hormonal é uma realidade. Muitas pessoas perguntam, é obrigatório fazer reposição hormonal para todas as mulheres? Não é. Às vezes não vai ser possível também fazer para todas as mulheres. Mas é uma riqueza poder ver você alcançar todo o potencial que está dentro de você, graças a uma tecnologia, né? Sim. Em saúde. Sim. Então, a gente também não pode deixar de reconhecer esse benefício. E eu acho que valorizar os profissionais, né? Valorizar quem estuda para nos ajudar nesse sentido, né? Os ginecologistas que estão conosco, né? No caso, uma nutricionista, né? Um treinador. Então, assim, quando você tem uma equipe, né, de apoio, de que você possa contar com ela, é muito mais fácil, né?
Não é por nada não é porque somos nós três, mas eu acho que toda mulher da menopausa tem que ter uma nutricionista, uma boa ginecologista e uma treinadora. E talvez uma psicóloga também. Sim. Então, isso aí eu acho que é obrigatório para a gente passar por essa fase. Eu acho também. Você tem uma rede de apoio, né, nesse sentido, que onde você consegue entender melhor seu corpo, né? Porque as pessoas estudam para isso, né? Para nos ajudar a entender melhor, a seguir melhor. Isso é quando você fala assim, não parece algo, parece que é absolutamente impossível ter tudo. Não, é acessível. E é acessível, porque a gente está aqui hoje trazendo tanto de conhecimento, você bolou o seu aplicativo. O nosso podcast está disponível, nós temos já 20 episódios ou mais, então quer dizer, toda a informação hoje é disponível para as pessoas. Né? E autoconhecimento a gente encontra através da terapia, encontra autoconhecimento em tantas outras maneiras, de tantas outras formas, inclusive no contato com a natureza, né? Sim. Tendo amizades, tendo momentos deliciosos, né? Boas relações. Boas relações. E pela alimentação, vou puxar a sardinha para porque hoje a gente vai apresentar um dia alimentar rico em proteína, equilibrado, para a gente passar bem, né? Quer dizer, é individualizado, mas a gente passa bem esse momento aí sem grandes ganhos de peso, né? Que é o tema do nosso podcast hoje. Eu estou totalmente inspirada, porque, né, te ouvir e saber que agora a gente assim, me ajuda muito ver a comida que você faz, Lu. Então, ver um dia programadinho de alimentação vai ser muito legal para inspirar também para toda a nossa rotina alimentar. Eu estou super ansiosa, vamos lá. Bom, então hoje eu vou apresentar um dia alimentar, café da manhã, almoço, lanche, jantar, com uma quantidade adequada de proteínas, no caso adequada para mim, e que seja também equilibrado com os macronutrientes, né? Proteína, gordura, carboidrato e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, normalmente, a gente espera para uma mulher na menopausa e na pós-menopausa, no climatério todo, que a gente ingira de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, aqui nós temos mais ou menos 120 gramas de proteína, e eu que peso 63 quilos, vai dar mais ou menos 1,8, 1,9 gramas por quilo de peso, perfeito para mim. Cada um vai ter uma estratégia. Tem pessoas que vão fazer mais low carb, jejum intermitente. Isso aí, cada um tem que fazer a sua contagem. Então, aqui a gente tem 2 ovos, as frutas, 100 gramas de proteína aqui, 100 gramas de proteína no jantar, um iogurte rico em proteína. Eu acrescentei também o whey, porque o whey também, às vezes na correria, é sempre legal, você pode tomar com água ou misturar nesse iogurte. E aqui a gente tem tudo. É mais ou menos assim que você faz também, Vanessa? E nas suas viagens, porque você falou que viaja muito, você faz alguma adequação da alimentação? O que você faz nas suas viagens que você pode estar falando pra gente? Então, eu procuro o que é mais acessível no lugar que eu estou, porque às vezes eu estou em lugares muito remotos, então eu vou em mercados locais. Nos mercados locais você consegue, né, ter uma boa variedade de legumes, de hortaliças, de frutas. O que é mais local eu compro e vou equilibrando dessa forma. A proteína eu sempre carrego comigo, carrego sempre o whey protein comigo, algum tipo de colágeno, alguma coisa assim, para me ajudar, porque nem sempre tem disponível, né? Então eu levo na viagem, já faz parte do meu pacotinho de viagem. E o carboidrato é mais fácil, né? Mas eu gosto também do carboidrato com índice glicêmico mais baixo, então eu vou procurando algumas variedades, até mesmo uma batata doce, alguma coisa que eu consiga trazer para aquela rotina, para eu criar aquela rotina no lugar que eu esteja. Eu me lembro que em Moçambique, eu estava num lugar muito remoto e a primeira coisa que eu fiz foi o mercado local. E no mercado local, aí você tem acesso às frutas, né? E foi bem mais fácil de equilibrar. E como eu tinha o whey comigo, eu consigo já entender como que eu vou jogar ali para ficar melhor. E você, Silvia, você acha que isso aqui te satisfaz? Você come mais ou menos assim também? Eu acho que
para mim, eu ia acrescentar mais uma fatia de pão aqui de manhã para mim. E esse lanche aqui tá maravilhoso. Não, esse é o jantar, né? Então, pra mim isso parece um lanche, porque o que eu ia fazer aqui com essa refeição? Eu ia acrescentar uma fatia de pão aqui. Tá. Então E você é mais aí? do carboidrato, né? Eu gosto para mulher na menopausa um jantar com menos carboidrato. Mas aí na minha conta, esse pão aqui não é tanto a mais. No final das contas, a caloria diária vai bater, vai ficar boa para mim também. A caloria diária, por exemplo, um dia alimentar assim, dá umas 1.600 mais ou menos, não é muito, né? Eu sou, assim, a minha taxa metabólica basal é até mais ou menos isso, e tudo vai depender do quanto de atividade física que você faz, qual que é a sua estrutura, a sua distribuição corporal. A gente não olha só a caloria, a gente tem que olhar a distribuição e como que seu metabolismo reage. Geralmente à noite, Silvia, a gente tem um metabolismo mais baixo, por isso que tem que ter um pouquinho mais de cuidado no carboidrato à noite. Mas se você é uma pessoa que treina muito de manhã, aí é mais interessante estar usando carboidrato à noite. Porque ele vai fazer uma reserva para você usar no outro dia, principalmente de glicogênio. E, Vanessa, eu fiquei com uma curiosidade, a gente conversando sobre o Ironman, né? Essas 3 provas que você completou. Você tinha quantos anos? 45. 45 eu fiz meu primeiro Ironman, fiz 2 Ironmans em 1 ano, né? E com 46 eu fiz mais um. Isso full, o Ironman completo. E pois numa idade, assim, após os 40 anos, né? Sim. E depois dessa idade, aí você... Como é que foi? Você desistiu de fazer outro Ironman ou você entendeu que tinha chegado? Eu entendi que estava bom, que eu cheguei, né, onde eu queria chegar, já fiz 3 Ironmans. Meu corpo começou a sentir um pouco mais e eu comecei a não ter vida social, a comprometer mais outras partes da minha vida. Então eu percebi que aquele momento já tinha dado e eu escolhi fazer meio Ironman, que me colocava no esporte, né, me trazia os desafios, mas com uma exigência menor. É o ajuste que você falou. Eu fiz o ajuste. Acho que essa é a palavra-chave da menopausa. Sim, eu mantive no esporte, continuei cuidando da minha saúde física, mental, emocional que o esporte me dá, mas diminuí. Ai, que legal. E é isso que a gente tem que fazer. Porque não existe uma maneira da gente reverter o tempo, né? Não. Mas existe uma maneira da gente se conhecer, saber nossos limites. Até A gente nunca será como antes, mas a gente pode descobrir e se adaptar. Vamos comer? Vocês não ficaram com fome, não? Eu tô. Obrigada. Obrigada eu.